Nossa, a minha, as meninas lá trabalham mais com separação magnética. E você conseguiu alguma coisa mais? Então, eu não achei esse dado ainda, mas eu tenho uma entrevista numa empresa que ela usa separação. E aí, para preparar melhor para a entrevista, não sei se vocês podem me ajudar, explicar alguma coisa sobre isso. Eu entendo um pouquinho lá no processo de ciclone. Você quer que eu fale algo? Então, os ciclones são equipamentos com estrutura simples, porém eles têm uma fluidodinâmica complexa. Os ciclones não têm peças desmontáveis e os equipamentos são utilizados para a separação de partículas, gases, e as partículas que entram no ciclone têm diâmetro superior a 5 micrômetros. Normalmente, os ciclones possuem uma entrada de alimentação, uma saída de fundo e uma saída de topo. Nos ciclones, o gás com partículas entra tangencialmente à câmara e, devido ao formato do aparelho, gera um campo centrífugo. Isso faz com que as partículas tenham um movimento helicoidal rente à parede da câmara. Esse movimento dos gases sólidos gera no fundo da câmara uma região de baixa pressão no interior do ciclone. Essa região de baixa pressão é conhecida como região de vórtice. Esse fenômeno é fundamental para o funcionamento dos ciclones, pois este fornece as condições necessárias para o fluxo ascendente de gás. É na região de vórtice que acontece a separação do gás sólido, onde as partículas descendem para um coletor e o gás emerge pelo centro do ciclone através da região de baixa pressão. A maior desvantagem desse processo é que as partículas menores que 5 micra normalmente ascendem junto com o gás, ou seja, elas não são coletadas. Para evitar que isso aconteça, adiciona-se uma corrente de reciclo para aumentar a eficiência do processo de separação. Em contrapartida, uma das vantagens do aparelho é a ausência de peças móveis, o que possibilita o uso de altas temperaturas e altas pressões dentro da câmara, sendo condições determinadas pelo material utilizado na sua construção. Os ciclones são caracterizados pelas suas configurações, e as mais conhecidas são o Leipold, o Starman e o Nigas 11. Essas configurações variam de acordo com o dimensionamento do ciclone. Os ciclones podem ser comparados à câmara de sedimentação, na qual o campo gravitacional é substituído por um campo centrífugo, de 5 a 2.500 G. Eles têm a estrutura física deles igual ou muito similar à dos ciclones, e o equipamento foi feito a separação de líquidos ou líquidos sólidos. O princípio de separação é o mesmo dos ciclones, que é o campo centrífugo. Nos hidrociclones, como existe uma diferença de densidade entre os líquidos ou líquido-partícula, ocorre o processo similar ao do ciclone, no hidrociclone, onde o mais denso se acumula no fundo e é coletado, e o líquido menos denso ascende pelo centro do ciclone, até pela região de vórtice. Algumas vezes, os hidrociclones apresentam uma tubulação interna para o direcionamento desse fluido que ascende. Assim como nos ciclones, os hidrociclones também não apresentam partes móveis, o que beneficia trabalhar em altas temperaturas ou pressões. E em relação à classificação, ela é de acordo com a forma geométrica do hidrociclone. A diferença básica entre os dois, a principal diferença, é que no hidrociclone o fluido de arraste é um líquido. Já no ciclone, o fluido de arraste é um gás. A gente tem como exemplo que hidrociclones são usados em indústrias de mineração e indústrias onde você tem a necessidade de separar os metais de uma corrente líquida. Já os ciclones eles são amplamente utilizados em indústrias alimentícias e farmacêuticas. Então, ficou claro agora o que acontece quando muda o fluido, né? Sim, cara, é basicamente a mesma coisa, mas mudando o fluido. O comportamento dentro do aparelho é o mesmo. Léo, você sabe algum outro tipo de separação para a gente ajudar? Na empresa que eu estou pesquisando aqui, que ela usa mais a parte
aí? Então, ela basicamente é assim. A separação magnética depende de alguns fatores, como as características do meu separador e as propriedades do mineral. Nós podemos citar como o fator determinante o grau magnético dele. Baseado no grau magnético, podemos dividir os minerais em 3 grupos, como os ferromagnéticos, de alta intensidade magnética, os paramagnéticos, de baixa e média intensidade magnética, e os diamagnéticos, com nenhuma intensidade magnética. Para explicar um pouco melhor sobre paramagnetismo e diamagnetismo, podemos exemplificar da seguinte forma. Os materiais paramagnéticos são atraídos pelos pontos de maior intensidade do campo magnético, tendendo a se alinhar com as linhas de força. Podemos dar como exemplo a hematita e a cromita. Já os diamagnéticos não sofrem efeito ou ainda são repelidos ao longo das linhas de força magnética para os pontos de menor intensidade. Um exemplo é o quartzo e o grafite. Na indústria, a separação magnética pode ser feita pelo método seco ou pelo método úmido, sendo o seco para granulometrias mais grossas e o úmido para granulometrias mais finas. Os diversos separadores existentes são divididos em 3 grandes grupos de acordo com o seu gradiente e com a sua intensidade magnética. Podemos citar dentro do grupo dos separadores magnéticos de baixa intensidade os ímãs suspensos, as polias magnéticas e o tambor magnético. Os ímãs de suspensão são projetados especificamente para a extração ocasional de ferro com contaminação orgânica de um fluxo de produto, sendo conduzido por uma correia transportadora ou alimentador vibratório. Já as polias magnéticas acarretam uma deflexão maior ou menor na trajetória das partículas durante sua queda, de acordo com a intensidade do campo eletromagnético ajustado no eletroímã. Eles são instalados como uma polia principal de substituição na extremidade da descarga de um transportador. Uma placa de desvio ajustável não magnética é instalada abaixo da polia para separar os materiais ferrosos longe dos não ferrosos no fluxo de produto. O tambor magnético pode ser aplicado em separações de via seca e úmida. Eles são constituídos em um sistema de ímã estacionário a 180 graus, em torno do qual gira uma tampa. O material é alimentado sobre a tampa do tambor no ponto principal da parte do ímã. Materiais magnéticos irão aderir à tampa do tambor na medida em que ele gira e serão então descarregados após a trajetória normal. Materiais não magnéticos cairão livremente para frente, seguindo sua trajetória normal. São usados em aplicações onde existe uma alta taxa de rendimento de material a ser processado e de onde é necessário extrair partículas ferrosas menores de um determinado fluxo. Os separadores de tambor estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos para se adequar às necessidades de rendimento específicas do cliente, e pode ter um sistema permanente interno ou um sistema eletroímã, dependendo da sua aplicação. Já no grupo dos separadores de alta intensidade, podemos citar os separadores de correias cruzadas, por discos e por rolo induzido. Os separadores de correias cruzadas são utilizados em operações onde se requer um alto grau de pureza do produto final, como, por exemplo, no beneficiamento da tantalita ou calciterita. Eles são constituídos de 2 correias transportadoras a uma pequena distância uma da outra. O campo magnético que atua na correia superior atrai o material magnético. Esse material é raspado da polia de descarga superior, enquanto o não magnético é descarregado do modo habitual pela polia de descarga da correia inferior. O separador de discos consiste de 1, 2 ou 3 projetos de disco, e dependendo da suscetibilidade magnética dos minerais individuais a serem processados, o material é captado por cada disco no início e no fim das extremidades. A intensidade das ondas magnéticas é definida pelo ajuste dos intervalos entre o disco e a correia e pelo ajuste da corrente elétrica fornecida às eletrobobinas. Um ajuste adicional pode ser feito à velocidade da correia e à taxa de alimentação, resultando em 2 produtos sendo selecionados por cada disco, e 6 produtos magnéticos separados de uma máquina de 3 discos, bem como um produto final não magnético. O separador magnético de rolo induzido é usado para a extração contínua de pequenas partículas magnéticas de certos minerais com a finalidade de purificação mineral. O material a ser tratado é alimentado por um funil ou alimentador vibratório a uma taxa controlada em um rolo magnético de alta intensidade. Como o material magnético se une na direção da superfície do rolo ou é desviado em direção a ele,
Esse material é descarregado para fora dessa superfície em um ponto de intensidade magnética menor, auxiliado por uma escova, enquanto o material não magnético é descartado da superfície do rolo em uma trajetória normal. Como separadores de alto gradiente, podemos citar os rolos de terras raras e os de gradiente aberto. O separador magnético de gradiente aberto é um equipamento utilizado em processos via úmida que gera altíssimos níveis de campo magnético, sendo aplicado para separar pequenas quantidades de materiais ferrosos, aproximadamente 1 a 5%, de contaminantes de produtos finos, como caulim, bauxita e quartzo. Ele opera como uma bobina especial com matrizes do tipo lã de aço inox ou do tipo telas, que possibilitam o incremento do seu campo magnético. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Ah, um processo bem legal. Cara, parecido com o que eu tava pesquisando aqui. Eu acho que lá na empresa eles usam separação eletrostática. Como é que funciona isso daí? Então, o que eu tava pesquisando aqui, a separação eletrostática no processo industrial, ela é utilizada para separação de materiais condutores de materiais não condutores. Nesse método de separação, a gente tem que considerar as propriedades físicas do material que vai ser eletrizado, no caso a condutividade elétrica dele é um exemplo, e também a gente tem que considerar as propriedades do meio onde vai acontecer a eletrização. No caso, se houver umidade ou poeira, por exemplo, isso aí afeta a eletrização do material. Existem diferentes tipos de eletrização, dentre elas a eletrização por atrito, a eletrização por bombeamento iônico e também a eletrização por indução. Na eletrização por contato ou por atrito, como o nome já diz, a gente tem um contato entre duas partículas. No caso, a que a gente quer eletrizar é uma partícula com as propriedades diferentes dela, e esse contato faz com que surjam cargas na superfície dessa partícula. Já no processo de eletrização por indução, o que acontece é que as partículas que vão ser eletrizadas, elas são postas sob a influência de um campo elétrico, e a natureza desse campo elétrico e a intensidade são responsáveis por produzir carga elétrica na superfície da partícula. E no processo de eletrização por bombardeamento iônico, o que acontece é que a gente tem um fluxo iônico passando, e o material que a gente deseja eletrizar, a gente passa ele nesse fluxo, e as cargas iônicas presentes nesse fluxo iônico são transferidas para o material, então ele fica eletrizado. Outro fator que influencia nesse tipo de separação é a granulometria das partículas utilizadas. No caso de uma partícula muito grossa, ela apresenta carga superficial pequena, isso devido à sua superfície específica ser muito baixa. Em contrapartida, as partículas muito finas, elas tendem a ficar juntas às partículas não condutoras no fundo do equipamento. Entra aí. E aí, Thiago, beleza? E aí, como é que vocês estão, cara? Ah, tô tranquilo. Ô, você pegou o material da prova de simulação? Cara, ainda não peguei. Lembra daquela entrevista que eu tinha que fazer, cara? Nossa, lembro. Fiquei na correria daqui e eu acabei não indo pegar o material. Mas como foi a entrevista? Cara, lembra que a gente fez aquela visita? Ah, lembro que a gente foi lá ver o ciclone lá na Cargill? Isso. Ele cai na moega lá, daí da moega é jogado por esses elevadores aqui, é jogado pro silo.
o ciclone é só para como se fosse um elevador de ar, só tira o ponto. Aí tira o ponto. Caiu alguma coisa de ciclone lá na entrevista? Cara, você acredita que caiu, cara? Me ajudou muito aquilo que vocês me ensinaram lá. Que massa, então. Que massa, então acho que a vaga é sua, né? Deu certo, cara. Tomara.